Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando aí da nossa aula, da nossa disciplina e que esses conhecimentos sejam rentáveis, sejam proveitosos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de vocês, tá? Hoje nós vamos falar de uma patologia que o seu estudo é um tanto quanto interessante. Hoje nós vamos falar sobre a esclerose múltipla, uma doença neurológica e autoimune. O que são doenças autoimunes? São doenças em que o próprio organismo do indivíduo causará um malefício a ele, tá? É uma doença causada pela própria disfunção orgânica do indivíduo. Então, não é uma doença que uma bactéria de fora, um vírus, um fungo, não. São as próprias células do indivíduo que destruirão outras. No caso da esclerose múltipla, nós temos aí as nossas células de defesa, que são as nossas células brancas, né? Os leucócitos, os macrófagos. Essas células, quando chegam ali um invasor, uma bactéria ou um vírus, o cérebro reconhece a presença daquele invasor, essas células nossas de defesa reconhecem a presença do invasor, né, que é um sistema extremamente inteligente, vão duplicar, triplicar aí o seu número e vão começar todo um processo para nos defender. Dentro desse processo, nós temos aí a fagocitose, que é quando esses macrófagos, que são as nossas células de defesa, eles vão tentar englobar um vírus, englobar uma bactéria. O que isso significa? Vamos supor que nós temos ali uma bactéria no trato urinário. Esse macrófago ele vai tentar engolir essa bactéria para assim destruí-lo, né? Não sei se vocês já fizeram algum tipo de exame e perceberam que ali os leucócitos de vocês estavam consideravelmente aumentados. Isso significava que havia um processo infeccioso, inflamatório, e as células nossas de defesa aumentam consideravelmente para nos defender, né? Os indivíduos que têm ali o seu sistema imune, ok, né? Mas neste caso, ao invés das células de defesa, passando aqui uma motinha na rua, ao invés das células de defesa defender o indivíduo, ele vai fazer todo esse processo, ao invés de fazer com um invasor, como uma bactéria, com um vírus, com um fungo, ele fará com as próprias células do indivíduo. No caso da esclerose múltipla, as células de defesa do indivíduo vão trabalhar arduamente, mas não contra um invasor, e sim contra o próprio sistema nervoso central do portador, mais especificamente falando da barrinha de mielina, tá? Que é uma estrutura muito importante que faz com que haja de fato os estímulos, os impulsos elétricos, para que assim ocorram a reação e a ligação entre os neurônios. Então, podemos dizer que neste caso é o próprio organismo do indivíduo que vai lhe causar mal. É como se o sistema imunológico deles não fizesse mal a ele mesmo. Dessa forma poderemos dizer. Então, é uma doença crônica, né, que se manifesta lentamente, uma doença crônica, diariamente, né? A cada dia que passa, ela vai prejudicando alguma função do indivíduo de modo a chegar a um ponto a incapacitá-lo. Vamos falar sobre os principais sinais e sintomas da esclerose múltipla, tá? Justamente por conta desse comprometimento neurológico que ela vai causar, né, de modo a diminuir a reação entre os neurônios, né, lesando a bainha de mielina, que é uma estrutura importante, né, que faz com que hajam ali os estímulos elétricos entre os neurônios. Vamos ter ali a possibilidade de alterações cognitivas mentais. O que isso significa? Por conta dessa pouca relação entre os neurônios, é comum que o paciente ele tenha algum déficit intelectual, no começo, principalmente da doença, alguma dificuldade em resolução de pequenos problemas. A capacidade de raciocínio desse indivíduo fica prejudicada, a fala também ficará prejudicada. Lembre-se sempre que o sistema nervoso central, ele coordena todas as ações do nosso organismo. Então, a fala também é coordenada pelo sistema nervoso central. E no caso da esclerose múltipla, por conta desse comprometimento, né, que as próprias células de defesa do indivíduo farão ao sistema nervoso central, a fala também vai ficar prejudicada. Então,
esse paciente, muitas vezes ele vai ter o sentimento de verbalizar uma palavra e ele não vai conseguir compor o som exato daquela palavra. Então, ele vai ter essa questão da fala comprometida. Nos primeiros sintomas, no início da esclerose múltipla, a maioria, né, porque como eu disse para vocês, atinge mais as mulheres, a maioria das mulheres elas relatam muito cansaço. Então elas não conseguem fazer um serviço básico de casa como lavar uma louça, fazer o almoço ou as suas atividades do dia a dia, justamente por conta de um cansaço muito intenso. E tudo isso vai acontecer por essa destruição das células de defesa do indivíduo, a estrutura ali do sistema nervoso, uma estrutura importante do sistema nervoso central. Então, muito cansaço, dificuldade na fala, a parte cognitiva que está relacionada à inteligência ficará comprometida e toda essa alteração do paciente, como nós falamos, né, é uma doença neurológica que pode culminar, que pode evoluir a uma doença psiquiátrica, que é do sentir, né, da alma, do sentimento, como a depressão. Outra coisa que esse paciente terá, problemas de mobilidade. Gente, o sistema, já falei 1 milhão de vezes, mas é o cérebro, é o sistema nervoso central que coordena os nossos movimentos voluntários, que são aqueles que eu exerço porque eu quero, né? O sistema nervoso central controla os nossos movimentos voluntários e os movimentos involuntários do nosso organismo, como contrações do coração, movimentos peristálticos do intestino, que acontecem sem eu querer. Logo, vou frisar mais uma vez, sistema nervoso central coordena absolutamente tudo em nosso organismo. Então, já que essas reações neurais elas ficarão comprometidas, consecutivamente a mobilidade do paciente também ficará comprometida, de modo a ele ter essa dificuldade em deambulação, em movimentos, por mais simples que possam parecer, esse paciente terá. Funções sensoriais. O que são funções sensoriais? Aquelas que envolvem os sentidos, né? Quais são as nossas percepções sensoriais? A visão, porque é o cérebro que coordena. De novo, professoras, de novo. É o cérebro que coordena a visão, a audição e processa todas essas informações recebidas, né? A fala, o tato, a gustação. Então, logo essa percepção, né, como percebemos o mundo através dos sentidos, ficarão prejudicadas, né? Então, pode ser que esse indivíduo tenha a sua questão de paladar alterado, como falamos, a visão, a audição, o tato, né? A sensibilidade tátil vai diminuir, né? Então, ele terá todos esses comprometimentos. A disfunção sexual. Pessoal, vamos falar um pouquinho aí, né? Não é pra dar risada, hein, gente? Vamos lá, mas até a professora já riu. Vamos falar um pouco sobre a questão da sexualidade, né? Então, uma vez que se tem um estímulo sexual, né, e esse estímulo ele é obtido através de um dos sentidos, né, então a pessoa ela tem algum estímulo sexual, o cérebro trabalha todas essas informações, logo ele manda estímulos para que o corpo vá de encontro a uma possível ereção aos homens, a um possível preparo para o ato sexual, ou seja, o cérebro percebe ali um contexto em que há uma questão sexual envolvida, né? E aí ele faz com que ele libere hormônios na corrente sanguínea, faz com que o coração trabalhe mais rápido, né? Faça suas contrações de modo mais rápido, libere mais sangue para todo o organismo, fazendo dessa forma com que o homem consiga ter a ereção e preparando a mulher para o ato sexual. Então o organismo todo ele vai trabalhar de forma mais intensa. No caso, por conta dessa falta de conexão entre os neurônios, né, por conta desse comprometimento neurológico causado pelas próprias células de defesa do indivíduo, a pessoa ficará com essa disfunção sexual, tá? Porque, como eu disse, até a parte sexual do indivíduo é o cérebro que coordena. A questão intestinal, né? Esse paciente ele pode ter problemas intestinais. Por quê? Como eu disse para vocês, é o nosso cérebro que faz o controle, por exemplo, dos movimentos peristálticos, que são os movimentos do intestino. Neste caso, como haverá essa falha, essa disfunção na conexão neurológica,
esse intestino poderá ter os seus movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos que dão mobilidade ao intestino e até a liberação, depois a liberação das fezes. No caso, esse movimento peristáltico, ele ficará reduzido por conta dessa deficiência neurológica, por conta dessa má relação entre os neurônios, tá? Então, percebam que no caso, vamos falar das mulheres, já que é uma patologia que atinge preferencialmente as mulheres. Neste caso, são várias funções, né? É um comprometimento global. E o que isso significa? Um comprometimento global é quando vários fatores estão envoltos aí dentro de uma situação. Então, ele não terá somente o comprometimento neurológico. São vários comprometimentos que esse paciente vai apresentar. Como eu expliquei, só um pouquinho que tá passando aqui um guardiã na rua. Como eu havia explicado a vocês, quando temos uma doença de base, né, a doença primária, logo teremos aí a possibilidade de doenças, as comorbidades, que são as doenças secundárias a uma doença principal. Então percebam quantas complicações que a paciente pode ter a partir da esclerose, né? Uma série de limitações, uma série de complicações. Dentre elas, uma questão importante que nós citamos, que é a depressão. A pessoa, ela vê com todas essas dificuldades em atividades do dia a dia, querendo muitas vezes se expressar e não conseguir. Então, tudo isso culmina, evolui a um quadro de depressão, tá? Desculpa, gente. E então é uma doença muito complexa, né? E eu acho, assim, um raciocínio, assim, totalmente meu, é uma tese totalmente minha, nada cientificamente comprovado. Mas eu acredito que deve dar uma sensação, assim, muito esquisita ao portador de patologias autoimunes. Por quê? Pensem só, não é uma doença como a Covid-19 ou como a tuberculose que é causada por um invasor. É o próprio organismo do indivíduo que luta contra ele mesmo. Então, pensem só, eram células que eram para ser ao nosso favor, que até então lutariam contra uma bactéria, um vírus, um fungo, porque justamente é esse o papel das nossas células de defesa, né? Guardar informações de vírus já conhecidos por ele, para que assim, se entrar de novo em contato com ele, conseguir combater e na sua presença, como eu disse, né, aumentar o seu número e fazer o processo da fagocitose e destruir. Só que neste caso não é um vírus que será atingido, não é uma bactéria, e sim a própria célula do sistema nervoso, e sim a própria estrutura do sistema nervoso central. Então isso deve ser muito complicado, né, para um indivíduo sentir-se dessa forma, né, falar, puxa vida, o meu próprio organismo não colabora comigo mesmo. Isso deve dar uma sensação muito ruim, né? Então daí que vem a importância, no momento em que você atende esse paciente, de ter a empatia, né? Porque, como eu disse, são pessoas que provavelmente não terão a sua energia muito alta, né? O seu humor, né? São pessoas que estão debilitadas emocionalmente. E a partir daí nós teremos de ter de nos colocarmos no lugar dele e saber que de fato é uma situação muito complicada, muito delicada. Pessoal, vamos falar aí dos cuidados de enfermagem. Quando pensamos numa situação como essa, nós temos que pensar no bem-estar total do paciente. O tratamento aqui, que também nós iremos incentivar o paciente, o tratamento é medicamentoso. A finalidade do tratamento é impedir essa reação exagerada das células de defesa, porque afinal de contas são elas que estão causando toda essa destruição. E analgésicos para melhorar a dor e tentar trazer qualidade de vida ao paciente. Voltando aos cuidados de enfermagem. Precisamos promover ao paciente um ambiente tranquilo, que ele se sinta confortável, e mulheres, né, como pensando assim, puxa vida, mulheres jovens que apresentam esse diagnóstico, então nós temos que mostrar essa empatia, né, e o que significa ter empatia com o paciente? Significa nos colocarmos no lugar dele
de modo a nos sensibilizarmos e mostrar que de fato é porque é muito fácil, né? Ah, isso não é nada, né? Esse falso positivismo, isso é muito tosco, né? Na verdade, a gente tem que falar que de fato é difícil validar aquele sentimento de dor que o seu paciente tem. Então, precisamos nos colocar no lugar do paciente, né? Criar esse vínculo de segurança com ele, de modo que ela, né? Porque praticamente atinge mais as mulheres aí, fazer com que se sinta confiável, confortável aí na nossa assistência de enfermagem. Um ambiente tranquilo, isso é fundamental. Auxiliar o paciente nas suas atividades de vida básica. Isso eu preciso falar com vocês. Quais são as atividades de vida básica, pessoal? Banho, alimentação, sono e repouso, deambulação, né? Higiene oral, higiene pessoal, tudo isso é muito importante. E esses nossos pacientes, como eles terão esse comprometimento motor, talvez eles não consigam realizar coisas simples, como escovar os cabelos, como escovar os dentes, e isso é muito complicado, né? Mas eu preciso ensinar a vocês uma coisa que em algum outro momento eu já disse. Se o seu paciente ele apresenta uma capacidade, né, ainda resta um pouquinho de autonomia ainda a esse paciente, nós vamos estimular essa autonomia. De que modo, professora, que a gente faz isso? Eu falo para o meu paciente, vamos escovar o cabelo, deixe-o fazer, né? É claro, são situações em que você não vai colocar o seu paciente em risco. Ninguém está falando isso, né? Deixar o paciente com risco para queda, tomar banho sozinho. Não é isso que estamos falando. Coisas simples do dia a dia, mas que fazem toda a diferença, que o paciente ele sente que tem ali a sua dignidade respeitada. Isso faz bem para a autoestima dele. Ele fala, puxa vida, estou conseguindo, não dependo de alguém para escovar os dentes, para escovar o cabelo. Isso faz com que ele se sinta melhor dentro desse contexto difícil que é a sua doença. Então, a gente sempre, como profissional de enfermagem, a gente sempre tem que perceber, ter um olhar clínico e tentar ver qual é a capacidade de autonomia e independência do meu paciente. Se ainda restar, eu não vou jogar fora, tá? Não sintam que vocês estão sendo profissionais maus caso você permita que seu paciente escove os dentes, caso você permita que seu paciente escove o cabelo. Pelo contrário, você está estimulando ele a ganhar essa autonomia. E isso, gente, é muito importante, isso é fundamental para a autoestima do meu paciente. E sempre que vocês, também não adianta o paciente conseguir esses pequenos ganhos diários e você não falar nada e você passar batido. Todos nós, lembre-se, né, aquilo que eu já disse no outro momento, todos nós precisamos de reconhecimento, né, de alguma forma ou de outra. Principalmente um indivíduo que está debilitado, que tem a sua autoestima baixa, que acha que já perdeu o básico da vida, que é a capacidade de se autocuidar. Então, quando um paciente seu, que até então tinha dificuldades em segurar um copo, em pentear o cabelo, de repente você vê que ele já consegue escovar os dentes, escovar o cabelo, você fará o que com isso? Você vai incentivar. Isso daí, na psicologia, chama-se reforço positivo. É eu potencializar o ganho, né, a qualidade do indivíduo, e isso sempre vai tomar uma proporção maior, né? Porque como tem aquelas teorias, né, o que nós alimentamos cresce, né, aquilo que regamos cresce, é assim que acontece com as pessoas, né, com plantinhas mesmo. Então, você pontuará esses ganhos para o familiar também. Isso é muito bacana. Eu sempre faço isso com os familiares dos meus pacientes, porque eles já estão num contexto... Desculpa, gente. Eles já estão num contexto complicado. E aí, de repente, você chega com uma notícia boa, sabe? Um ganho simples, como sua mãe, sua filha, sua esposa conseguiu escovar os cabelos, né? Com esse entusiasmo, isso vai aumentar a perspectiva, a fé dessa pessoa, do familiar que até então está desgostoso, até então está desmotivado. Então, pessoal, essas táticas, elas são muito eficazes no tratamento de todas as pessoas. Aqui na questão da doença neurológica, eu passo essa forma de tratar os pacientes para vocês com reforço positivo, porque ele vai ter a sua capacidade básica de autocuidado muito reduzida. E por vezes ele pode conquistar essas pequenas
esses pequenos ganhos do dia a dia. E nós não podemos deixar isso passar em branco, tá? O seu paciente que até então era acamado, ele já consegue sair do leito, dar pequenos passos, você tem que falar, nossa, muito bem. Você tem que reforçar isso pro familiar, que isso também vai encher o coração dele de alegria e de fato são ganhos. São pequenos, mas são de pequenas vitórias que se fazem a conquista de pacientes como este. Então, nós sempre temos que pontuar. Isso chama-se reforço positivo. Isso é super cabível em todas as nossas relações. Você potencializar no outro aquilo que ele tem de melhor. Você potencializar no outro os seus ganhos. Consecutivamente, aquilo que há de ruim, né? Porque todos nós temos qualidades e defeitos, consecutivamente aquilo que há de ruim, as suas dificuldades, elas ficarão mais ocultas e vai sobressair aquilo que você está falando. É uma técnica maravilhosa, o reforço positivo. Então, isso da autonomia do paciente é muito importante, tá? A medicação ser administrada corretamente, essa medicação ela vai tentar frear um pouco essas células de defesa que estão a 1000 por hora. Vamos aí controlar os sinais vitais do paciente, medidas terapêuticas para minimizar a dor, que esse paciente vai sentir muitas dores, tá? Quais são essas medidas? Compressas, como eu já expliquei para vocês num outro momento, né? Compressas que podem ser frias ou quentes, aí precisamos ver a localização da dor. Cada dor, ela exige uma fonte ou de gelo ou de calor diferente, tá? A massagem de conforto também, a questão de ambientes isentos de muito barulho, de muitas informações visuais, pois o cérebro dessa pessoa, para ele processar todas essas informações, pode sobrecarregar. Então, nós temos que evitar esse monte de informação, tá? Sempre o seu falar, a sua abordagem, ela precisa ser tranquila, ela precisa ser segura ao paciente, me faltou palavras agora, gente, desculpa, segura ao paciente, para que assim a gente consiga garantir uma assistência completa. Sinais vitais, incentivar a ingesta hídrica, a questão da alimentação, como a mastigação, ela envolve aí músculos, né, e essa musculatura pode ficar prejudicada, eu tenho que me atentar aí à segurança do paciente em relação à alimentação. Então, o paciente ele precisa estar devidamente posicionado para que assim ele faça a sua refeição e ver quais são as condições. Normalmente, gente, muitas pessoas não sabem, mas quem faz a avaliação do padrão dessa questão, dessa capacidade de deglutição do paciente é a fonoaudióloga. E é ela quem vai normalmente determinar qual o tipo de consistência da alimentação desse paciente, tá? Pode ser uma dieta totalmente pastosa, uma dieta, e aí a partir dali, ela juntamente com o médico talvez, e a partir dali nós vamos administrar a dieta conforme as orientações que nós iremos receber, tá? Então isso é muito importante. Evitar colocar o alimento para que o paciente se alimente de forma mais segura, a gente coloca normalmente na pontinha da colher, porque sem na pontinha da colher ele não precisa abrir muito a boca e fazer o esforço da musculatura, né, que já está debilitado. Então a gente põe a comida na pontinha da colher, sempre em pequenas porções. Isso daí é válido para todos os pacientes que tem algum tipo de dificuldade, né, na deglutição, ou seja, por ausência de dentes, ou seja, por questão de dificuldade de própria deglutição, tá bom? Sinais vitais, manter um ambiente tranquilo, isso é fundamental, tá? E sempre essa questão do reforço positivo. Bom, 23 minutos, professora, precisa parar para tomar uma água que, puxa vida, fala pra caramba. E eu só tenho a agradecer vocês, tá bom? Pessoal, eu vou dar só um tempinho e eu vou gravar o meu segundo vídeo do dia. E a gente já se fala, tá bom? Muito obrigada!